Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais essa videoaula. É uma honra poder contar com a sua presença aqui mais uma vez. Senhores, atendendo a pedido de alguns de nossos seguidores aqui do canal, hoje eu vou começar a falar a respeito das excludentes de ilicitude. Se você já estudou o que é o crime, existem duas teorias básicas a respeito do crime. Aqui diz que o crime é um fato típico e antijurídico, teoria esta chamada de teoria bipartite. E a teoria que diz que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável, também denominada de teoria tripartite. Independente de qual teoria você adote para configurar o crime, você vai convir comigo que a antijuridicidade é um elemento caracterizador do crime em ambas as teorias. E hoje vamos falar a respeito disso, senhores, a respeito das excludentes de ilicitude, também chamadas de excludentes de antijuridicidade. O artigo 23 do Código Penal ele diz o seguinte: não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa, em estado de necessidade, no estrito cumprimento de um dever legal ou no exercício regular de um direito. É a respeito disso que vamos começar a falar. Então fica na aula que a aula vai ser interessante. Legítima defesa. A legítima defesa está descrita no artigo 25 do Código Penal. O artigo 25 do Código Penal ele se preocupou em trazer um conceito do que seria legítima defesa. Vamos ler. Ele diz o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Então esse é o conceito, senhores. É uma injusta agressão atual ou iminente a um direito seu ou de outrem, desde que você use moderadamente dos meios necessários. Vamos trazer cada um desses elementos aqui. O primeiro elemento, senhores, é essa injusta agressão. Essa agressão ela tem que ser injusta, ela não pode ser autorizada por lei. Por que eu estou frisando isso? Existem algumas agressões que são autorizadas por lei. Por exemplo, quando você é abordado por um policial militar, você tem limitado, você tem agredido de uma certa forma a sua liberdade de locomoção, o seu direito de ir e vir. Porém, essa agressão ela é autorizada por lei. A lei autoriza que você seja abordado. Um outro exemplo é o oficial de justiça quando ele cumpre um mandado, de desapropriação, por exemplo. Também é autorizada por lei. Então observe que para que eu possa estar acobertado pela legítima defesa, a agressão a qual eu estou repelindo tem que ser injusta. Se essa agressão for justa, eu não posso falar em legítima defesa. O segundo elemento caracterizador da legítima defesa é o meio necessário. E o que eu entendo por meio necessário, Rodrigo? Meio necessário é aquele menos lesivo à minha disposição para que eu possa repelir essa injusta agressão. É isso mesmo, senhores. Se eu posso escolher, por exemplo, a pessoa vem me agredir com um soco. Se eu tenho à minha disposição uma faca, um pedaço de pau, uma arma, eu tenho que escolher dentre esses elementos que eu tenho disponível aquele que é menos lesivo, mas que seja suficiente para cessar essa injusta agressão. O terceiro elemento caracterizador é o uso moderado. Uma vez que eu tenho esse meio necessário, eu tenho que usar ele de forma moderada. E como é que eu uso de forma moderada? Eu vou usar esse meio até que eu consiga cessar a agressão. Uma vez que eu cessei a injusta agressão, eu paro de utilizar o meio. Se eventualmente eu continuo utilizando, eu não respeito esse uso moderado, eu estarei incorrendo em excesso e automaticamente eu não estarei acobertado pela legítima defesa. O quarto elemento, senhores, é relacionado ao quê? Essa injusta agressão ela tem que ser atual ou iminente. O que eu entendo por atual? Atual é o que está acontecendo. Essa agressão está acontecendo. Ou iminente, está prestes a acontecer. Eu não posso falar do uso da legítima defesa se essa agressão é passada ou se essa agressão é futura. Pode ser que ela venha acontecer, ou se ela já aconteceu. Vamos trazer um exemplo. Digamos que eu saio na rua e eu acabo sendo agredido por um vizinho meu. Inconformado com essa agressão, vou até a minha residência, pego uma arma e volto e dou um tiro nesse vizinho. Eu estaria cobertado pela legítima defesa, haja vista ele ter me agredido? A resposta é não. Por quê? Porque essa agressão é passada. Eu disse para vocês que essa injusta agressão tem que ser atual, está acontecendo, ou iminente, está prestes a acontecer. A agressão passada ou agressão futura
não podem estar acobertadas pela legítima defesa. E o quinto e último requisito que eu posso falar para vocês da legítima defesa é o quê? Que é um direito seu ou de outrem. Então você pode agir em legítima defesa tanto para proteger um direito próprio como um direito de terceiros, senhores. Então não se esqueça, são esses 5 requisitos, 5 elementos que podem dizer com certeza que eu estou acobertado pela legítima defesa. Primeira, injusta agressão. Segundo, meio necessário. Terceiro, uso moderado desse meio necessário. Quarto, a agressão atual ou iminente. E o quinto, para proteger direito próprio ou direito de terceiro. Bom, continuando falando da legítima defesa, eu quero trazer para vocês agora alguns tópicos que são extremamente importantes para que você possa entender melhor a legítima defesa. Primeiro tópico, senhores, animus defender, ou seja, a vontade de defender. É essencial que o agente, para que ele possa estar amparado pela legítima defesa, que ele tenha o ânimo de defender uma terceira pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque se esse agente não tem o interesse de defender, ele não estará acobertado pela legítima defesa. Digamos que A deseja matar B. A sabe que B deseja matar C. Então A fica de campana, fica esperando. No momento em que B iria matar C, A vai e mata B. A intenção de A não era defender C, era apenas matar B e ele se aproveitou da situação. Nesse caso, A não estaria acobertado pela legítima defesa, senhores. Um outro elemento que eu quero trazer para vocês é o seguinte, senhores. Saber que está agindo em legítima defesa. O agente, para que ele possa estar acobertado pela legítima defesa, além de ter a intenção de defender, ele tem que saber que está agindo em legítima defesa. Vamos trazer os mesmos exemplos. A, B e C. A atira em B, deseja matar B. No momento em que B iria atirar em C, porém A não sabia das intenções de B relacionadas a C. Ele apenas queria matar B. Mas, no momento em que ele atirou em B, ele impediu que C fosse morto. Teoricamente, ele teria agido em legítima defesa de C. Mas isso não acontece. Por quê? A vontade de A. Primeiro, que A não tinha intenção de defender C. Segundo, que A não sabia que estaria agindo em legítima defesa de C. Então você deve observar, quando fala-se em legítima defesa, o quê? O agente tem que ter a intenção de defender. E segundo, ele tem que saber que está agindo em legítima defesa. Caso contrário, ele não será amparado pela legítima defesa, senhores. Eu quero trazer para vocês também um assunto interessante. Nós falamos que eu posso agir em legítima defesa em direito meu ou de outrem, correto? Correto. Uma vez dito isso, eu tenho que observar o seguinte, senhores. Existem classificações de bens. Eu tenho bens disponíveis e bens indisponíveis. Exemplo de bem disponível, um patrimônio, um carro, um relógio, um celular. Exemplo de bem indisponível, a vida da pessoa. Quando eu falo de legítima defesa a direito de outrem, eu tenho como regra que essa legítima defesa vai amparar os bens indisponíveis, aqueles que não podem ser disponíveis. Quando eu falo dos bens disponíveis, como por exemplo patrimônio, para que eu possa agir em legítima defesa de um bem disponível de um terceiro, eu preciso de autorização desse terceiro. Então grava isso, tá bom? Bem disponível, para que eu possa agir em legítima defesa, é necessária autorização. O bem indisponível não é necessária essa autorização. Eu posso agir em legítima defesa sem esse requisito, senhores. E eu gostaria de falar com vocês também a respeito do excesso. Nós falamos que é o uso moderado, correto? Do meio necessário. Quando eu não uso de forma moderada, eu posso incorrer em excesso. E aí eu tenho dois tipos de excesso, senhores. Eu tenho o excesso intensivo e o excesso extensivo. O excesso intensivo é quando eu uso um meio inadequado. Por exemplo, eu disse para vocês que eu precisava, que fosse o meio necessário. Então, a pessoa me agride. Eu tenho à disposição também agredi-la com um soco. Eu tenho à disposição uma arma de fogo. Eu tenho à disposição um pedaço de pau, uma arma de choque elétrico. Seja lá qual for o meio.
Uma vez que eu pego um meio inadequado, por exemplo, tomei um tapa na cara, pego uma bazuca e dou um tiro na pessoa. Observem que isso é excesso. É um meio inadequado. Então, excesso intensivo é quando eu utilizo de um meio inadequado, um meio desproporcional à agressão. Quando eu falo de excesso extensivo, eu estou usando o meio adequado, porém eu ajo em excesso. Não uso esse meio adequado de forma moderada. Por exemplo, a pessoa me dá um soco, eu dou um soco na pessoa, a pessoa desmaia e eu continuo batendo na cabeça da pessoa. Não se esqueçam disso então. Excesso intensivo, meio inadequado. Excesso extensivo, o meio é adequado, porém utilizado de forma não moderada. Senhores, chegamos ao final dessa videoaula. Nós vamos continuar falando no próximo vídeo a respeito da legítima defesa também, tá bom? Mas não deixe de acompanhar, senhores. Não deixe de ver os vídeos que nós temos aqui no canal. Tem bastante material interessante para você que está estudando, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Bons estudos mais uma vez. Fique com Deus. Até a próxima.